Doutora Débora é advogada, ela é secretária-geral adjunta da Comissão de Direito das Famílias e ela vai nos brindar aqui com a palestra Os Novos Paradigmas de Direito de Família no Pós-Covid. Doutora Débora, a senhora tem 15 minutos. Obrigada. Quero começar agradecendo pelo convite e parabenizar a todos os colegas dos painéis anteriores, as doutoras Mariama e Tatiana, anteriores à minha palestra. Quero cumprimentar a todos os demais na pessoa do Dr. Esdras, nosso presidente da ABA, as coordenadoras do painel e as coordenadoras desse evento maravilhoso. Vou falar um pouquinho sobre algumas das mudanças que estão sendo trazidas ao direito de família em razão da pandemia mundial, pois em meio a tantos os desafios por conta da calamidade pública gerada pela Covid-19, temos todas as questões relacionadas ao direito de família, que teve que ter uma atenção especial, por tratarmos de relações familiares. Então, o direito de família sempre veio buscando fortalecer o direito individual das pessoas, sem que isso signifique uma diminuição das responsabilidades dos cônjuges, companheiros ou pais. A opção do nosso ordenamento jurídico sempre foi oferecer mais de uma alternativa ao cidadão. Quando, por exemplo, o casamento, por si só, não respondeu mais aos anseios dos casais, a gente teve a porta aberta à união estável. E, mesmo assim, muitos demonstraram insatisfação. Então, começou a entrar em vigor os contratos de namoro, que também estão tendo muita relevância e estão sendo passíveis de demandas judiciais em nossos tribunais. Na mesma linha, a gente tem as uniões hétero e homoafetivas, que estão ganhando muito a igualdade em direitos e obrigações. Então, para quem deseja ficar junto, não faltam opções. E, ao contrário, também a contramão é verdadeira, porque o divórcio no casamento civil ou até mesmo a dissolução da união estável estão plenamente regulamentados pela legislação brasileira. Não há prazo, não há limite para novas tentativas. Todos temos o direito de ir e vir, buscando a nossa felicidade. E, apesar de termos tido, durante longa data, né, durante a pandemia, os nossos prazos processuais suspensos, temos ainda, em contrapartida, juízes de plantão no judiciário, para o que se fizer necessário, né, especialmente aquelas medidas cautelares do âmbito de direito de família e outras áreas também. Então, apesar de termos muitas restrições impostas até o momento, em razão dessas questões, então, o direito de família está sendo abarcada também por esses plantões, tá? Então, vale ainda mencionar o Instituto da Guarda Compartilhada, que trata do regramento da divisão de direitos e deveres dos genitores com os filhos. No nosso ordenamento jurídico brasileiro, a gente tem duas espécies de guarda. A unilateral, onde um dos genitores é detentor da guarda, permanecendo com a criança, e o outro tem o direito às visitas, né, ou à convivência, por decisão judicial. Muito embora a gente saiba que o melhor para os menores é uma convivência equivalente para ambos os genitores. E melhor ainda se for de maneira pacífica, né? Pelo melhor interesse das crianças. Então, no nosso Código Civil brasileiro, a vigência da nossa lei é que a guarda seja compartilhada, que deve prevalecer sobre a unilateral, cabendo a aplicação da unilateral apenas quando um dos genitores abrir mão expressamente do seu direito ou em alguns casos específicos de perda do poder familiar. Então, com a pandemia, a gente teve um grande impacto com efeito imediato na guarda compartilhada, especialmente no isolamento social,
pois o direito à convivência, a gente sabe de todas as questões da exposição das crianças e adolescentes aos riscos, né, de contágio. Então, muitas vezes a gente observou pai ou mãe em grupo de risco, trabalho de um dos genitores de risco em razão do contágio. Então, alguns juízes entendem pela não suspensão do exercício da guarda compartilhada, que é o caso aqui na nossa comarca, né? Em casos extremos, o juiz opta por suspender as visitas, mas nem em todos os casos. Então, deve ser cada caso avaliado de maneira isolada. Então, também cabe referir que, além disso, além do isolamento social, tivemos a diminuição de renda, de trabalho. Isso ocasionou muito desemprego e, em muitos casos, tivemos a redução ou a suspensão até mesmo do pagamento da pensão alimentícia. Então, muito embora a perda da capacidade financeira por um dos genitores pagantes da pensão alimentícia, ela pode até ser presumida, mas a modificação do valor dessa pensão, do pagamento, ela não se dá de forma automática. Deve ser feito através de um acordo entre as partes, ou, caso não seja possível, a parte que achar necessário deverá buscar uma revisão do valor judicialmente. Então, cabe referir também que hoje em dia, na nossa atual legislação, a única dívida que resulta em prisão é a do devedor de alimentos, né? Em que, durante a pandemia, está suspenso o rito prisional. Então, diante de todo esse cenário, devido ao impacto que teve a pandemia no direito de família, a gente tem que ter um olhar, né, como as colegas anteriores falaram, a doutora Mayama, especial, temos que usar dos princípios da solidariedade, do bom senso, a empatia, respeito, para compreendermos como principais fundamentos a serem ponderados e utilizados nas nossas pretensões e até mesmo nas decisões. Então, é fato que os dois, né, que ambos os genitores são responsáveis pelo sustento do seu filho, mas de maneira que não é justo que a criança seja privada de receber o valor da pensão, assim como não deve ser privada da convivência com um dos genitores. Também devemos pensar, né? Então, é sempre importante sobrepesar o princípio do melhor interesse do menor para garantir essa convivência, os cuidados parentais, além da subsistência do menor nessa realidade pós-pandêmica, né? É necessário, então, que ambos os genitores encontrem alternativas para se adequar a essa nova realidade. Então, e cada caso deve ser analisado com um olhar diferente, né? Então, diante de todas essas alterações legislativas, a gente pode observar que a família, em todas as suas maneiras de construção, estão constitucionalmente tuteladas, pois, com base nos princípios, e em especial os de família, temos um direito mais dinâmico, né? Que é o direito de família. Então, eu quero trazer um pouquinho para vocês da realidade aqui do nosso escritório, quanto ao atendimento na área de família, em especial na pandemia. Por quê? Porque em muitas ocasiões a tecnologia é excelente, é de grande valia, porém, tivemos muita dificuldade com as famílias carentes, que a gente já não pode enviar um documento pelo WhatsApp ou por e-mail, que elas não têm como imprimir e nos mandar uma foto. Então, nesses casos, a gente teve que fazer o agendamento, fazer o atendimento, né? Agendar e atender presencialmente. Em contrapartida, a realização das audiências virtuais, eu acredito que é muito mais prático para fazer dessa maneira. Quando está tudo ok, tudo funcionando, pois nem sempre a gente consegue acessar e finalizar tudo certinho, né? Então,
O que mais me chamou a atenção do ano passado para cá foi o número de pedido de guarda pelos pais, pelo genitor, que nunca teve tanta busca e pelos motivos mais diversos que a gente teve, tá? Além disso, a gente teve muitos casos de divórcio, de dissolução de união estável, infelizmente aliados à violência doméstica, né? Que nesse ramo do direito em especial é necessário, como falou a doutora antes, termos inteligência emocional para saber lidar com todas essas situações e conseguirmos dar a nossa palavra de consolo e carinho que muitas vezes essas mães estão precisando. Então, a gente, por esse viés do rompimento da sociedade conjugal, estamos tendo muito impacto para essas mães também, que se tornaram chefes de família e não têm com quem deixar os seus filhos, por falta de escolas, creches abertas, ou muitas vezes por não ter como arcar com esses custos. Então é importante, foi bem importante a fala da doutora em mencionar sobre a inteligência emocional na advocacia, pois a gente tem que ter a capacidade de identificar sentimentos e emoções ligadas a esse ramo tão delicado, para saber mantermos o nosso equilíbrio entre a razão e a emoção, além de ter o autocontrole sobre as ações na convivência, né, com colegas de profissão, com os nossos parceiros e principalmente com os nossos clientes. Então, nesse ramo da inteligência emocional, eu cito o escritor Daniel Goleman, que ele tem diversos livros publicados sobre inteligência emocional e ele é uma referência internacional sobre o assunto. E segundo ele, a gente tem 5 elementos que compõem a inteligência emocional na advocacia, sendo elas a autoconsciência, o autocontrole, motivação, habilidades sociais e a empatia. Como advogados, somos seres emocionais, lidando com seres emocionais, que são os nossos clientes, nossos parceiros, colegas que estarão no outro lado. Então, para nós atrair, receber, atender e tratar um cliente, é necessário que a gente saiba lidar com todas essas habilidades para termos o cuidado com a nossa empresa. Porque o segredo, o maior segredo da advocacia de sucesso é, sem dúvida, a gente ter a capacidade de fazermos a conexão emocional com os nossos clientes, principalmente quem trabalha dia a dia com o direito de família, né? Então, por trás de todo caso, de cada cliente que vem até nós ou que nós tenhamos a oportunidade de prospectar, existe um turbilhão de emoções, porque envolvemos pessoas e sentimentos. Então, além dos abalos, né, pelos relacionamentos, então a gente tem pressão, estresse, enfim. Temos que ter a competência, então, de saber administrar todos esses sentimentos do cliente nosso e saber extrair da dor, né? Extrair da dor do cliente e oferecer um alívio, o melhor alívio para o cliente. Então, para finalizar, então não basta a gente interpretar leis, jurisprudências, doutrinas, a gente tem que saber, além de treinar nossas habilidades de argumentação, oratória e escrita, não aprendemos na faculdade a lidar com pessoas e gerenciar as nossas emoções, frente ao nosso grande desafio do dia a dia, que é o exercício da advocacia. Ser advogado não é apenas saber lei. Advogar é saber usar a letra fria da lei para utilizá-las como ferramenta de conexão emocional com os nossos clientes. Jamais haverá encanto, vínculo de confiança, respeito e capacidade de influência no relacionamento entre o advogado e o cliente se ele não tiver inteligência emocional para saber lidar com essa situação toda, né? Então, em tempos pós-pandemia, é muito importante para nós termos controle no nosso dia a dia,
seja no pessoal quanto profissional. Faz muita diferença quando ouvimos colegas, muitos colegas aqui na minha cidade, dizer que não tem cliente. Como assim? Será que esses colegas não pararam para pensar o porquê que não estão tendo êxito? Eu acredito que eles não pararam para se questionar sobre isso e apenas acharam melhor fechar os seus escritórios. Então, quero finalizar minha fala, quero usar uma frase que eu ouvi ontem do nosso querido Dr. Esdras, que as pessoas que conseguem sucesso nesse mundo são as que se levantam e buscam as circunstâncias que desejam e não seguem sem encontrá-las. Se não encontrá-las, elas criam essas circunstâncias. Quero agradecer por fazer parte dessa fábrica de amigos. Me sinto muito feliz em poder estar aqui como palestrante, pois jamais eu imaginei que eu estaria aqui até a pandemia. Então, o pós-pandemia também está me possibilitando trazer um pouquinho do nosso dia a dia. Quero agradecer muito pelo convite de entrar na Associação Brasileira de Advogados, que faz muita diferença para mim, na minha vida. Quero agradecer por cada palestra brilhante dos colegas anteriores. Quero deixar o meu muito obrigada a todos os envolvidos e responsáveis por esse evento maravilhoso. Obrigada.